Seminário contra as obras da carne, parte 12. O objetivo desse seminário é fazer com que todos venham adquirir o conhecimento das coisas que agradam e desagradam ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, você encontrará na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 17 coisas negativas que levam uma pessoa a ficar distante de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Das 17 obras da carne, hoje iremos estudar a 12ª, que é a dissensão. Para um pouquinho. Como eu tenho mencionado, se uma dessas obras estiver presente em minha vida, ou na sua, se nós morrermos com ela, nós perderemos a salvação. Então as obras da carne, elas simplesmente nos conduzem ao inferno. Se nós quisermos ganhar a salvação após a morte, nós temos que ter um cuidado para que nenhuma obra da carne venha estar presente em nossas vidas. E hoje nós iremos falar sobre a dissensão, que é uma obra da carne. E o que é dissensão? Vamos lá. Falta de entendimento, divergência de opiniões, de interesses, disputas, desavenças e etc. O mesmo que discórdia. É a pessoa que gosta de polemizar certos assuntos. Só a opinião dela é a correta. Ela não aceita que as pessoas pensem diferente dela. É algo formado no caráter da pessoa. Então a dissensão é aquela pessoa que ela tem uma forma de pensar e ela acha que tem que ser daquele jeito. Qualquer pessoa que pensa diferente dela, ela não aceita. Então, como é que funciona? Como é que eu sei se eu sou contaminado pela obra de dissensão? Eu tenho a minha forma de pensar, as demais pessoas também têm a forma de pensar, e tem a palavra de Deus. Se o meu pensamento está de acordo com a palavra de Deus, ok. Agora, se o meu pensamento é contra a palavra de Deus, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, aí sim é uma obra de dissensão na minha vida. E essa obra de dissensão, nós encontramos ela em todos os segmentos da sociedade. Vamos continuar. Podemos encontrar essa obra atuando na família, no trabalho, na igreja e fora dela. Uma pessoa com espírito de dissensão tem como objetivo ganhar seguidores. Como assim? Ela tem uma forma de pensar que fere a palavra de Deus e ela é capaz de mentir, caluniar, fofocar, para que as pessoas passem a seguir a sua linha de pensamento. E ela é capaz de fazer coisas abomináveis para mostrar que ela está certa. Então o mentir para ela vai ser algo comum, será algo normal. Continuando. Ela está tão tomada de seus desejos pessoais e ambições que a pureza, a paz e a santidade da igreja ou da família podem ser sacrificadas. A pessoa só se preocupa em satisfazer seus próprios desejos em vez de buscar agradar ao Senhor. Os fariseus, saduceus e judeus gostavam de estar envolvidos em dissensões. Vejamos João capítulo 9, versículo 16, que está escrito: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Ele estava se referindo a Jesus. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então nós encontramos aqui os fariseus, os judeus, naquela época, falando que aquilo que Jesus realizava era obra do diabo. Por quê? Porque aquilo que Jesus trazia ia contra aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles criam. Então existia esse conflito entre eles.
E eles chegavam a classificar aquilo que Jesus fazia como se fosse uma obra do diabo, ao ponto de falar que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios. É aquela pessoa que está errada, ela bate o pé no seu erro e ela quer convencer as pessoas que aquilo é o certo a fazer. Isso é uma obra muito perigosa. Continuando. A pessoa contaminada por essa obra sempre será do contra. Um exemplo. Quando o assunto for dízimo, ela diz: pegue seu dinheiro, compre de alimento para ajudar alguém e mande o seu pastor trabalhar. Então a pessoa contaminada com essa obra, ela sempre vai estar, sempre é do contra. Qualquer tipo de assunto, ela é do contra. Se você falar, vamos para a direita, ela irá falar, não, vamos para a esquerda. Vamos sentar? Não, fique em pé. Aí aqui eu abordei o exemplo dízimo. Quando o assunto é dízimo, a pessoa fala o quê? Olha, pega o dinheiro do dízimo, compra de alimento, distribua para os necessitados e manda o seu pastor trabalhar. Como ser pastor fosse algo fácil. Como ser pastor fosse o cara ganhar a vida sem fazer nada às custas dos outros. Então ela sempre desclassifica os outros. Mas não é só na questão de dízimo, a questão pastoral não. Sempre ela desclassifica. Um exemplo, o serviço de um pedreiro acha que é caro. O serviço de um eletricista acha que é caro. A pessoa sempre está reclamando, sempre acha as coisas caras. Eu não estou falando que há casos que não existe o abuso de preço. Não é isso, mas a pessoa é tudo. Sempre reclama. Sempre está reclamando de tudo. Vai comprar uma chave, reclama do preço da chave. Faça você a chave então. Construa essa chave mais barata então. Não estou falando, mais uma vez eu bato na tecla, não estou falando que não existe abusos. Eu não estou falando que não existe maus profissionais, que existem em todos os segmentos. Mas estou me referindo àquela pessoa que ela já está acostumada a sempre desclassificar os outros, a função dos outros. Aí, aqui como eu citei o exemplo do pastor, então sempre utilizo a frase, manda o pastor trabalhar, como se o pastor fosse um malandro, um desocupado. Vamos continuar. Quando o pastor pede alimento para ajudar o necessitado, sua resposta é, pega o dinheiro do dízimo e compra alimento. Quando a pessoa fala em ser dizimista, ela fala, não seja dizimista, compra alimento e dê para os necessitados. Quando o pastor pede alimento, ela fala, pega o dinheiro do dízimo e compra alimento. Então, se você observar, ela sempre está do contra. E você encontra isso muito nas redes sociais, né? Cuidado com pessoas contaminadas com essa obra, porque você pode ir por um caminho errado. Essas pessoas estão sempre cobrando das igrejas a sua participação na sociedade. Só que ao mesmo tempo elas criticam as igrejas, dizendo que não são necessárias. Sempre cobra a participação das igrejas. E as igrejas sempre participaram com a sociedade. Sempre. Uma das maiores obras sociais que existem na terra são realizadas pelas igrejas. Então, ao mesmo tempo que elas falam que a igreja deveria ser presente na sociedade, elas vêm e falam que a sociedade não precisa das igrejas. Obra da carne, dissensão. Continuando. Elas desprezam a importância dos pastores na sociedade. Cuidado com gente que sempre fica falando mal do pastor. Eu não estou falando que não existem os maus. Existem. Mas cuidado. Porque o mal falador de pastor, ele não fala só dos maus, ele fala dos bons também. Desprezam o papel importante de um pastor. Uma pandemia como essa, não queira saber quantas mil pessoas no mundo teriam tirado as vidas se não tivesse recorrido a uma igreja para um atendimento pastoral. Porque mesmo as igrejas sem poder realizar cultos, elas estavam com as portas abertas para recepcionar muitas e muitas pessoas.
Quantas pessoas teriam tirado a vida se não fosse as pessoas que Deus levantou, pregadores e pregadoras do Evangelho, para dar um suporte? Mas vamos falar só um pouquinho aqui das funções de um pastor, de uma forma resumida, só para entender como é que funciona mais ou menos por baixo a vida de um pastor. O pastor e suas múltiplas funções. O pastor tem que ser pregador. Você já parou para montar pregação? Faz isso. Pega uma folha de papel, uma caneta e monta uma pregação. Terminou de montar? Foi fácil? Monte mais uma. Depois faça mais outra. Construa aí uns 100 esboços, umas 100 pregações. Vê se é fácil. Ou você acha que vamos levar para o campo acadêmico? O bom professor, ele para preparar uma aula, ele leva tempo. Ou você acha que um pregador, para preparar uma mensagem, ele não leva tempo? Ele simplesmente está assim, do nada, abre a Bíblia, deixa eu ver o que eu vou pregar hoje. Não é assim não. Ele investe tempo. Ele tem que ter noção do que ele vai falar. Aí às vezes você pega uma pregação, 3, 4, 5 versículos, parece que foi algo muito simples de fazer, e lógico, tem pregações que realmente o pastor monta com facilidade, mas tem pregações que o tema, aquilo que Deus manda ele pregar, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar aquilo, ele vai ter que ter cuidado do que ele vai falar, porque uma palavra mal colocada, ele pode ser processado, uma palavra mal colocada, ele pode ser mal interpretado. Então, o pregador, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, o pastor, ele é pregador, ele tem que ser exemplo, pai, marido, conselheiro, planejador, visionário, diretor, mentor, amigo, babá, reconciliador, conselheiro ministerial, conselheiro da juventude, líder das lideranças, professor, mestre da Bíblia, intercessor, psicólogo. Também tem que fazer visita nas casas dos irmãos, nos hospitais, nos velórios e etc. E ainda escuta a frase: o pastor não faz nada, vai trabalhar. Isso daqui é uma pequena parte, por baixo da vida de um pastor. Imagine ser pastor no meio de uma pandemia. Uma onda, primeira onda, segunda onda. Você não imagina a pressão psicológica em cima de um pastor. Você não tem noção. Mas a pessoa contaminada com a obra de dissensão, ela sempre vai ser do contra. Estou falando pastor porque eu falei sobre dízimo, oferta. Mas não é só pastor, é qualquer outra pessoa. Ela sempre vai desclassificar os outros. Ela sempre vai desclassificar o trabalho do marido, vai sempre desclassificar o trabalho da mulher, vai sempre desclassificar o trabalho do vizinho, vai sempre desclassificar qualquer pessoa. Ela sim é importante, as demais não. Continuando. Encontramos famílias que não conseguem ter um bom relacionamento por causa da dissensão. É comum dentro de um lar existir divergências de opinião, o que não significa que seja obra da carne. Porém, quando a divergência contraria a palavra de Deus e a pessoa prefere ficar com sua opinião, aí sim é obra da carne. Vejamos Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A única forma de você andar junto com Deus é seguindo suas orientações. Tem como andarmos juntos com Deus se não estivermos de acordo? Não. Então, quando Deus fala uma coisa e eu faço outra, é obra da carne em minha vida. É dissensão. Porque eu vou contra aquilo que Deus fala. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Continuando. Essa obra também atua dentro das igrejas por meio de pessoas que não conhecem bem as escrituras sagradas, por meio de pessoas religiosas, fanáticas e etc. Vejamos o relato bíblico, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 7 está escrito: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas,
contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha que interessante, é que o apóstolo Paulo fala, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja e contenda e disputa, não sois carnais? Se há dissensão, se há disputa, se há contenda, é uma pessoa carnal. E a pessoa carnal, ela é o quê? Aprisionada às obras da carne. E quem é aprisionado às obras da carne, se morrer daquele jeito, perde a salvação. Continuando. O que não conhece a palavra de Deus, o religioso e o fanático, sempre se prendem no que não é certo. É triste ver essa obra atuando dentro das igrejas, levando pessoas a acreditarem que só estando em suas igrejas serão salvas. Você encontra pessoas que falam, não, só minha igreja é certa. Você já observou que sempre tem pessoas que sempre se referem às outras igrejas com desprezo? Cuidado. Isso é gente religiosa. Não, a minha igreja é a verdadeira. A minha igreja prega o verdadeiro evangelho. Cuidado com isso. Quem somos nós para dizer se nós, sim, fazemos o certo e os outros não? Até onde nós conhecemos os outros? Até onde nós conhecemos o coração dos outros? Para nós classificarmos os nós certos e os outros errados? Então a pessoa com dissensão, quando ela está dentro de uma igreja, ela torna-se uma pessoa religiosa. E ela tornando-se essa pessoa religiosa, só ela está certa, só a igreja dela é certa, e o resto não presta. Continuando. Deus deseja que seu povo seja unido, andando todos em unidade, agindo sempre de acordo com a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 está escrito: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O que está falando aqui? Não esteja preso com dissensões, esteja unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Em outras palavras, esteja unido em fazer o que Deus manda, em obedecer às orientações de Deus. Evite contendas, desavenças, disputas. Faça sempre o seu melhor. União sim, dissensões não. Aí sim, Deus entra com providência no seu casamento, na sua família, na sua vida. E aí você passa a desfrutar do melhor dessa terra, e quando você morrer, você ainda ganha a salvação. Então hoje nós estudamos sobre dissensões. Próximo domingo, se Deus permitir, iremos estudar sobre heresias. O que é heresias? Ensinamentos errados. Feche os olhos, coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar todas essas pessoas aqui presentes. Que todas essas pessoas sejam alcançadas por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos. Acrescenta, Pai, bênçãos sem medidas. Pai, eu creio que esta pessoa foi alimentada e fortalecida pela palavra do Senhor, e que ela possa crescer mais e mais diante de Ti. Abençoe, meu Deus, a todos. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.